Contatos Imediatos do Terceiro Grau é um dos maiores clássicos da ficção científica no cinema. Mas, por trás de suas imagens, há uma história que poucos entenderam. Um conto de obsessão, caos e trauma oculto que elenco e equipe só agora começam a revelar. E se o filme que você achava ser só sobre contato alienígena fosse, na verdade, uma confissão pessoal e profunda de seu criador? E se aquelas 5 notas musicais, escondidas à vista, carregassem uma mensagem muito além de sua melodia assombrosa? Vamos desvendar este filme icônico e explorar o que realmente acontecia por trás daquelas luzes deslumbrantes no céu. As revelações do elenco, das notas de produção e do próprio Spielberg transformam a nossa compreensão deste clássico, mostrando-nos a camada oculta que muda tudo sobre encontros imediatos. Em sua essência, Contatos Imediatos do Terceiro Grau explora o primeiro contato substancial da humanidade com inteligência extraterrestre. Mas a verdade mais profunda do filme, aquela que desvendaremos ao longo desta exploração, gira em torno de 4 revelações interligadas que o elenco e a equipe de produção confirmaram ao longo de décadas de entrevistas e memórias. Primeiro, o filme serviu como a obra mais pessoal de Steven Spielberg até hoje, uma autobiografia velada em roupagem de ficção científica. Segundo, a produção foi assolada por pesadelos orçamentários e desafios de efeitos práticos que quase inviabilizaram o projeto. Terceiro, as atuações capturam uma intensidade psicológica raramente vista na ficção científica mainstream da época. E, finalmente, as sequências mais icônicas do filme contêm códigos visuais cuidadosamente inseridos que reformulam substancialmente a nossa compreensão da narrativa. Quando se volta a ver agora, explicou Richard Dreyfuss numa entrevista retrospectiva de 2017, está-se a ver algo completamente diferente do que o público pensava estar a ver em 1977. Não estávamos apenas fazendo um filme sobre alienígenas. Estávamos contando a história de vida de Steven. Essa história, como estamos prestes a descobrir, mudaria para sempre a forma como Hollywood abordava o conceito do desconhecido cósmico. Contatos Imediatos de Terceiro Grau surgiu em 1977, no mesmo ano de Star Wars, numa época em que o cinema americano vivia uma mudança sísmica em direção ao espetáculo de alto conceito. A Columbia Pictures tinha relutantemente aprovado o projeto, com base principalmente na crescente reputação de Spielberg após Tubarão, mas poucos executivos do estúdio entendiam sua visão real. O final dos anos 70 representou um momento cultural único. A desilusão pós-Vietnã, combinada com uma renovada fascinação pelo espaço após as missões Apollo. Avistamentos de OVNIs atingiram níveis recordes na América, e o sistema de classificação de encontros de J. Allen Hynek, que deu nome ao filme, entrou na consciência popular. Spielberg desenvolvia o conceito desde a infância, começando com um filme amador, Firelight, que fez na adolescência. Mas o que a maioria dos espectadores não percebe é que o projeto foi inicialmente concebido como uma exploração bem mais sombria e ambígua de contato alienígena, intitulada Watch the Skies, uma frase que mais tarde seria incorporada ao marketing do filme. O roteiro passou por tantas iterações, lembrou Melinda Dillon, que interpretou Gillian Guyler. O que começou quase como um filme de terror foi se tornando algo mais espiritual, mas o lado sombrio nunca sumiu de vez. Eles simplesmente foram para o subsolo. Essas correntes subterrâneas provariam ser a chave para entender o que o filme realmente tentava comunicar. A imagem pública de Steven Spielberg em 1977 era a de um diretor prodígio, tecnicamente brilhante, comercialmente astuto e destinado à grandeza. Mas por trás daquela persona polida, existia uma realidade mais complexa que o elenco testemunhou em primeira mão. Elementos dos quais foram deliberadamente codificados no protagonista de Contatos Imediatos. Roy Neary não era apenas um personagem. Richard Dreyfuss revelou anos depois. Ele era Steven, até nos mínimos detalhes. A construção obsessiva de modelos, o crescente afastamento da sua família, a certeza absoluta de que não estava perdendo a cabeça apesar de todas as evidências em contrário. Steven estava me dirigindo para interpretá-lo. Essa dimensão autobiográfica ia muito além da mera inspiração. Spielberg processava o divórcio dos pais nas cenas de dissolução familiar do filme. Seu medo de infância do céu noturno, vindo das observações de chuva de meteoros que o pai organizava, transformou-se em fascínio. Seus sentimentos de ser um forasteiro nos subúrbios do Arizona manifestaram-se no crescente isolamento de Roy. Spielberg, mais tarde, reconheceria essa conexão explicitamente numa entrevista à AFI em 2011. Se você olhar para o meu pai e para a família desestruturada em Contatos Imediatos, eu estava processando algo muito específico. Talvez eu ainda esteja. Até mesmo o motivo visual central do filme,
A montanha que obceca Roy veio de um sonho recorrente que Spielberg vivenciou ao longo da infância. O que as audiências testemunhavam não era só ficção científica, mas a psique de um diretor exposta na tela. Mas por trás dessa revelação, jaz uma verdade mais dolorosa sobre o custo pessoal de dar vida a essa visão e porque o próprio Spielberg, mais tarde, expressaria profundos arrependimentos sobre a mensagem central do filme. Contatos Imediatos quase morreu na pré-produção por uma única decisão fatídica que alteraria o filme e a abordagem de Hollywood aos efeitos visuais para sempre. Quando o roteiro inicial chegou à fase de orçamento, os executivos da Columbia se assustaram com a estimativa de 10 milhões de dólares, principalmente a parte destinada à sequência climática da nave-mãe. A sabedoria convencional da época ditava cortar tais ambições, talvez relegando os alienígenas a vislumbres sombrios ou presença fora da tela. Mas Spielberg fez uma escolha sem precedentes. Ele garantiu pessoalmente o sucesso comercial do filme com seus ganhos futuros. E, ao mesmo tempo, trouxe o pioneiro dos efeitos visuais, Douglas Trumbull, cujo trabalho em 2001, Uma Odisseia no Espaço, havia revolucionado a indústria. Steven arriscou tudo, lembrou Bob Balaban, que interpretou o cartógrafo David Laughlin. O estúdio queria cortar o terceiro ato, tirando o encontro de contatos imediatos. Achavam que era caro e estranho demais. Steven se recusou a ceder. Esse impasse levou a Columbia a conceder a Spielberg um grau incomum de controle criativo, mas com uma condição. A produção operária sob um escrutínio financeiro extraordinário, com reais possibilidades de paralisação em múltiplos momentos. A decisão de seguir em frente com a visão completa desencadeou uma reação em cadeia. A equipe de efeitos precisaria inventar técnicas inteiramente novas para a sequência da nave-mãe. O cronograma de filmagem passou de 90 para 157 dias e, talvez o mais importante, Spielberg reescrevia cenas rapidamente, muitas vezes na véspera da filmagem. Os roteiros chegavam quentes da impressora todas as manhãs. François Truffaut, que interpretou Claude Lacombe, anotou em seu diário de produção: "Estávamos fazendo um filme que se reinventava constantemente, às vezes de hora em hora. Esse caos criativo acabaria por fazer história no cinema, mas não antes de quase destruir por completo a confiança do elenco no projeto." Por trás das imagens impressionantes de contatos imediatos, havia uma produção em crise perpétua, com custos físicos e emocionais que o elenco só revelaria anos depois. As filmagens problemáticas do filme criaram condições que espelhavam a própria história que contavam, de obsessão, crença diante do ceticismo e fragmentação psicológica. A notória cena da lama, onde o personagem de Dreyfus encontra pela primeira vez OVNIs numa passagem de nível, exigiu 5 noites consecutivas de filmagem em Wyoming, com um ator submerso por horas em lama artificial que tinha que ser aquecida devido ao ar frio da montanha. "Eu estava essencialmente hipotérmico na terceira noite", Dreyfus admitiu mais tarde. Mas aquele delírio traduziu-se perfeitamente para o estado de espírito de Roy. "Eu não estava inteiramente atuando." Para Melinda Dillon, o desgaste emocional resultou de repetidas tomadas da cena onde os alienígenas levam o filho dela. "Filmamos aquela sequência por 2 semanas. Tive que manter aquele nível de histeria tomada após tomada. No final, eu tinha ataques de pânico de verdade entre as tomadas." Os constantes problemas de orçamento da produção agravaram o estresse. Executivos da Columbia visitavam o set com frequência, ameaçando o fechamento. Spielberg escondia equipamentos caros quando representantes do estúdio iriam aparecer. A infame sequência da Torre do Diabo, construída num enorme cenário interno, teve que ser desmontada e remontada 3 vezes devido a cortes e reinícios financeiros. O filme acabou excedendo o orçamento revisado de 19,4 milhões, custando 21,5 milhões, tornando-o a produção mais cara da Columbia até hoje. O executivo do estúdio, John Veitch, admitiria mais tarde que consideraram vender o filme inacabado a outro estúdio no meio da produção. Talvez o mais revelador fossem os paralelos entre personagem e criador. Assim como a obsessão de Roy Neary pelo encontro alienígena o consumia na tela, a própria obsessão de Spielberg em aperfeiçoar o filme criou isolamento semelhante fora da tela. Ele raramente dormia mais de 4 horas, perdeu 25 quilos durante as filmagens e, segundo relatos da equipe, ocasionalmente precisava ser afastado do set para descansar. "A ironia não passou despercebida a nenhum de nós", observou anos depois o diretor de fotografia, Vilmos Zsigmond. "Estávamos a fazer um filme sobre um homem cuja vida é destruída pelo seu encontro com algo de outro mundo. E o processo de fazer o filme estava quase a destruir o seu criador. Mas, com as dificuldades de produção a aumentar, algo inesperado estava a acontecer com as atuações, algo que elevaria o FBI
Filme muito além do típico filme de ficção científica. Escondidos à vista de todos em contatos imediatos, há detalhes de atuação meticulosamente elaborados que alteram fundamentalmente a forma como a história pode ser interpretada, escolhas sutis feitas pelo elenco que a maioria dos espectadores nunca registra conscientemente. O mais significativo deles envolve a transformação física de Richard Dreyfuss ao longo do filme. Enquanto o público nota a aparência cada vez mais desgrenhada de Roy, muitos não percebem a progressão deliberada de seus movimentos oculares e foco. Nas cenas iniciais, Dreyfuss mantém contato normal com os outros. Com a crescente obsessão, seu olhar desvia sutilmente para focar um pouco acima das cabeças, causando desconforto subconsciente aos espectadores. Desenvolvi essa técnica onde focava num ponto cerca de 2 polegadas acima da cabeça do outro ator, explicou Dreyfuss. Isso cria a sensação de que estou olhando através deles, e não para eles. Steven queria que Roy parecesse cada vez mais desconectado das relações humanas, à medida que sua conexão com o que quer que estivesse no céu se tornava mais forte. Essa técnica culmina na cena do jantar em família, onde os olhos de Roy nunca se encontram com os de sua esposa ou filhos, mas entram em foco perfeito ao olhar para sua escultura de purê de batata. Outro detalhe facilmente despercebido envolve o uso da psicologia das cores no filme. O designer de produção Joe Alves criou uma progressão de cores deliberada para as cenas interiores. As primeiras cenas familiares utilizam amarelos e âmbares quentes. À medida que a obsessão de Roy aumenta, estas mudam gradualmente para azuis e cinzas mais frios, eventualmente combinando com a paleta de cores clínicas das instalações governamentais. Esta transição sutil condiciona os espectadores a associar as cores frias à alienação, fazendo com que a luz dourada e quente da sequência da nave-mãe se registre subconscientemente como um regresso ao lar. Talvez o mais revelador seja a atuação de Truffaut como Claude Lacombe. Enquanto os espectadores se concentram no seu inglês limitado, a maioria não percebe que o seu personagem científico mantém uma conexão humana mais genuína do que qualquer americano no filme. Truffaut entrega cada fala com um olhar gentil e proximidade física aos outros personagens, criando a única presença humana estável do filme. François entendeu que seu personagem representava um caminho diferente, observou Spielberg em um comentário de 2007. Lacombe tem a mesma fascinação pelo desconhecido que Roy, mas nunca perde a humanidade ao persegui-lo. A maioria não percebe que ele é o centro moral do filme. Essas camadas de atuação criam uma leitura mais complexa do filme do que a maioria reconhece, preparando o terreno para os conflitos mais profundos sob sua superfície. O conflito mais significativo em contatos imediatos não foi entre humanos e alienígenas, mas entre visões opostas sobre o que o filme deveria dizer do contato com o desconhecido. Essa batalha se desenrolou entre executivos da Columbia, a equipe de Spielberg e até mesmo o elenco, criando tensões que quase inviabilizaram a conclusão do filme. A Columbia Pictures aprovou o projeto, esperando uma invasão alienígena mais convencional, algo mais próximo de Guerra dos Mundos do que a jornada espiritual que Spielberg criava. Quando os diários revelaram a verdadeira natureza do filme, o pânico do estúdio intensificou. Memorandos executivos deste período, mais tarde publicados no livro definitivo do historiador de cinema Laurent Bouzereau sobre a produção, mostram exigências cada vez mais frenéticas por mais suspense, mais perigo e, o mais revelador, uma postura moral mais clara sobre se os alienígenas eram benevolentes ou malévolos. O estúdio não conseguia entender a ambiguidade, lembrou o editor Michael Kahn. Eles continuavam perguntando: mas os alienígenas são mocinhos ou vilões? A resposta de Steven era sempre que eles não eram nem um nem outro, eram apenas diferentes. Isso deixava o departamento de marketing absolutamente louco. Esse choque fundamental de perspectivas atingiu seu ponto de ruptura quando a Columbia exigiu um final definitivamente otimista, ameaçando trazer outro diretor para refilmar a sequência final se Spielberg recusasse. O conceito original tinha um final mais ambíguo, com a partida de Roy da família intencionalmente não resolvida. O próprio elenco estava dividido sobre essa questão central. Dreyfuss apoiou a interpretação mais espiritualmente edificante, enquanto Teddy Garr, que interpretou Ronnie Neary, argumentou apaixonadamente que o filme estava glorificando, sem intenção, o abandono das responsabilidades parentais. Eu continuava perguntando a Steven como poderíamos, de alguma forma, enquadrar a partida de Roy e de seus filhos como um momento transcendente. Garr mais tarde revelou: isso me incomodou profundamente. Eu pensei que estávamos fazendo um filme que celebrava um homem abandonando sua família porque algo mais interessante apareceu. Essa crítica se revelaria premonitória, tornando-se o próprio aspecto do filme que o próprio Spielberg mais tarde questionaria profundamente. Mas na época, o diretor manteve-se firme à sua visão de maravilha cósmica, superando conexões terrenas. O que poucos percebem é que a versão teatral final
representava um compromisso. Com diversas cenas de conflito familiar suavizadas ou removidas por completo, o corte original incluía 3 cenas adicionais, mostrando o impacto devastador da obsessão de Roy nos seus filhos. Sequências que teriam alterado de forma significativa o cálculo emocional da sua partida. A questão Se Contatos Imediatos é, no fundo, um filme sobre libertação ou abandono, permanece seu aspecto mais provocador e não resolvido, dividindo espectadores e até seus criadores até hoje. A ironia mais profunda em torno de Contatos Imediatos surgiu anos após seu lançamento, quando o próprio Spielberg renegou a mensagem central do filme. Uma reviravolta que fundamentalmente reformula como entendemos a história. Em inúmeras entrevistas ao longo dos anos 90 e 2000, Spielberg expressou um desconforto crescente com a aparente celebração, no filme, de Roy Neary abandonando a família. Essa mudança de perspectiva coincidiu com Spielberg se tornando pai e vivenciando a natureza transformadora desse relacionamento. Eu olho para Contatos Imediatos agora e vejo um filme feito por alguém sem filhos, Spielberg disse ao New York Times em 1999. Eu nunca faria esse filme hoje. Roy Neary fazendo purê de batata na frente dos filhos, negligenciando a família, agindo irracionalmente, esse comportamento é abusivo. Eu não faria o filme da perspectiva do pai agora. Seria da perspectiva da família abandonada. Essa notável refutação do criador do filme lança toda a narrativa sob uma nova luz. O que muitos espectadores interpretaram como uma jornada espiritual em direção à verdade cósmica foi mais tarde visto por seu próprio criador como, potencialmente, uma falha moral massiva disfarçada de transcendência. A ironia se aprofunda ao considerar que Contatos Imediatos representa uma das mais autênticas retratações de obsessão no cinema, precisamente porque Spielberg estava obcecado durante sua criação, priorizando o filme acima de quase tudo em sua vida. Durante a pós-produção, Spielberg trabalhou tantas horas que desenvolveu daltonismo temporário, uma condição que afetou algumas das decisões finais de colorização do filme. O diretor não procurou atendimento médico até depois da entrega do corte final, colocando o filme antes do seu próprio bem-estar físico. Richard Dreyfuss talvez tenha resumido este paradoxo melhor. Pause. Steven fez um filme sobre um homem que desiste de tudo para seguir sua obsessão, enquanto ele próprio desistia de tudo para seguir a sua. A diferença é que Roy segue os alienígenas, enquanto a obsessão de Steven os criou. Essa tensão fundamental entre o assombro cósmico e a conexão humana se tornaria o campo de batalha, onde o legado e o impacto cultural do filme seriam definidos. O grande avanço de Contatos Imediatos não se deu pela recepção inicial, mas sim pela abordagem pioneira na comunicação que transformaria a forma como o cinema retratava o contato com o desconhecido. Embora o filme fosse um sucesso financeiro, arrecadando 300 milhões de dólares globalmente contra um orçamento de 21,5 milhões, seu maior impacto surgiu pela rejeição de tropos tradicionais de ficção científica. Antes de Contatos Imediatos, filmes de contato alienígena dependiam de confronto militar ou trocas verbais simplificadas. A visão de Spielberg de comunicação através da música e luz, a icônica sequência de 5 notas e o show de luzes criou uma nova linguagem visual e oral para o contato cósmico. Essa abordagem inovadora influenciou quase todos os filmes subsequentes do gênero. Desde o foco de A Chegada na comunicação linguística até o uso de sequências matemáticas em contato, filmes modernos de ficção científica que abordam inteligência alienígena traçam sua abordagem diretamente às inovações de contatos imediatos de terceiro grau. Queríamos sugerir que a verdadeira comunicação com algo verdadeiramente alienígena não aconteceria através de palavras, explicou o designer de som Ben Burtt. A sequência de 5 notas representava algo mais primordial, capaz de unir formas de consciência diversas. A sequência em si não foi criada ao acaso. O compositor John Williams gerou mais de 350 combinações de 5 notas antes de escolher a versão final, selecionada por suas propriedades matemáticas e acessibilidade tonal entre culturas. Além de suas inovações técnicas, Contatos Imediatos chegou a um ponto de inflexão crucial na relação do Srelwa com o espaço, chegando justamente quando o programa Apollo terminava e o interesse público na NASA diminuía. O filme reacendeu a maravilha cósmica para uma geração. Autoridades da NASA, mais tarde, atribuiriam ao filme o mérito de ajudar a manter o apoio público à exploração espacial num período em que o financiamento estava ameaçado. O que Spielberg fez, observou o astrônomo Carl Sagan numa entrevista de 1980, foi lembrar às pessoas que olhar para cima ainda podia inspirar admiração. O filme chegou exatamente quando esse lembrete era mais necessário, mas talvez o mais
O avanço mais inesperado veio em como contatos imediatos mudou a abordagem da indústria do entretenimento para merchandising e marketing. A retenção deliberada de imagens alienígenas pelo filme até suas sequências finais criou uma antecipação de público sem precedentes, uma técnica que mais tarde se tornaria prática padrão para grandes lançamentos de estúdio. Essa abordagem não foi isenta de controvérsia. Alguns críticos na época acusaram Spielberg de manipulação emocional através de gratificação adiada. Pauline Kael descreveu o filme como engenharia emocional, sugerindo que suas revelações estruturadas visavam mais o controle da audiência do que a expressão artística. Seja manipulação ou maestria, a técnica funcionou. A revelação clímax dos alienígenas e da nave-mãe do filme tornou-se um dos momentos mais icônicos do cinema, alterando para sempre as expectativas do público para o espetáculo cósmico. A influência de contatos imediatos estendeu-se muito além do cinema, criando ondas culturais que continuam a moldar como imaginamos o contato potencial com inteligência extraterrestre. Na indústria cinematográfica, o efeito mais imediato foi uma mudança fundamental na abordagem dos estúdios à ficção científica. O gênero antes era em grande parte relegado a filmes B, com poucas exceções. Close Encounters, ao lado de Star Wars no mesmo ano, elevou a ficção científica a um status de prestígio A-list, abrindo portas para cineastas explorarem temas cósmicos com orçamentos substanciais e séria intenção artística. Diretores tão diversos como Denis Villeneuve, Christopher Nolan e James Cameron citaram o filme como fundamental para sua abordagem do gênero. A Chegada, de Villeneuve, 2016, inspira-se no foco de contatos imediatos na comunicação, e não no conflito, ampliando suas implicações filosóficas. Spielberg criou um modelo para o assombro cósmico, notou Villeneuve em entrevista de 2017. Ele mostrou como tornar o insondável íntimo, que é exatamente o que tentei alcançar com A Chegada. Além do cinema, Contatos Imediatos influenciou profundamente como cientistas e pesquisadores abordam o conceito de potencial contato extraterrestre. O filme popularizou protocolos científicos da SETI, dando visibilidade a conceitos antes restritos a artigos acadêmicos.